teve uma carreira assim meteórica, né? Meu Foi. Deus, você falou É bem 2023, rápido, 2024, nós foi estamos rápido. acabamos de entrar em 25. Exatamente. Um ano. Exato. Precoce. Então, em um mês de dedicação integral, você já explodiu. Exato. E aí era tipo assim, em março de 2024, eu estava comemorando 100 mil seguidores. Só que pra fazer a minha festa de 100 mil seguidores, eu não tinha 100 mil seguidores. Porém, eu planejei essa festa. E aí eu fiquei, gente, será que eu vou bater? Ali no Porque fundo, vai ter a festa. Porque vai ter a festa de 100 Tava lá mil. 99. Exatamente. No dia da festa, eu bati 136 mil. E pela sua experiência, quanto tempo demora até o algoritmo me notar? Perceber que eu tô ali com consistência, com disciplina? Isso de verdade, não sei precisar quanto tempo. É a pergunta do Essa é milhão. a pergunta do milhão. Sua história de vida importa. E como é essa parte dentro de uma agência? Existe assim, a equipe comercial de uma agência, eu acho que busca cliente, e os clientes são os influenciadores digital, o cliente da Creators Brand. Como é esse encontro, essa busca por influenciadores digital? Tem muitos perfis que nos procuram, que já conhecem a agência, já conhecem a minha trajetória, do meu sócio, né, o José Abramo. E tem alguns que nós, né, como o caso do Eliseu, que nós vamos, né, convidá-lo, abordá-lo. Eu acho muito legal falar sobre isso, e acho que pontuar uma coisa bem importante. Existe um código de ética no mercado de influência entre as agências. Não é um código de ética que está escrito, né, em algum lugar, mas existe. Inclusive, existe um grupo que tem mais de 400 integrantes nesse grupo, que é um grupo de agentes. São vários agentes que, inclusive, trocam informações sobre contatos, sobre, enfim, informações sobre o mercado, Valores valores praticados? praticados. Então, assim, existe um grupo onde as agências se ajudam. Então, é um mercado muito colaborativo, porque às vezes eu tenho uma campanha para uma marca que dentro do meu cast não tem perfil, então eu vou buscar em outra agência. Da mesma forma, eles buscam, né, conosco. Então, é um mercado muito colaborativo. E a gente tem por ética não abordar, né, criadores que já estão em uma agência. Uhum. Né? Muitos que nos procuraram já estiveram em agência ou não estiveram, mas no momento que nos procuraram não estavam mais. Né? O caso do Eliseu, ele tinha um assessor, que inclusive nós convidamos para incorporá-lo dentro da agência, quando a gente o convidou, né? Mas a gente não aborda pessoas que já têm uma agência. O que faz ser cada vez mais difícil você encontrar talentos, né? Porque muitos já estão, né, dentro de uma agência. Tem que ter um certo investimento, então, por parte da agência, de pegar identificar quem é um talento Sim, que não com potencial e que ainda não explodiu, como se fosse um investimento ali para equity, né? Exatamente. E um ponto, né, que você me perguntou, eu fiz esse adendo, né, sobre a agência, é que como a gente escolhe isso, né? Na verdade, a gente não olha como indicador o número de seguidores, né? Óbvio que o número de seguidores é algo que chama atenção, né? É o primeiro número que a gente olha, mas o conteúdo, o que a gente enxerga como potencial de crescimento. Sim, isso eu acho importante demais a gente trazer. O que você acredita que quem está começando, quem trabalha nas redes sociais, tem que valorizar mais na hora de produzir o conteúdo dele? Qualidade do que está sendo tratado ou a quantidade, ou os dois? Porque eu já ouvi pessoas aí, esses, como eu posso dizer, mentor, eu acho até que é uma espécie de guru. Uhum. Ai, quem produz conteúdo bom não cresce no Instagram. Tem um vídeo que é viral, assim. E aí eu queria saber a sua opinião profissional. Vai ser um ponto bem importante. Eu acho que, vamos lá. Primeiro, você tem que ter quantidade. Quando digo quantidade, é frequência. Não adianta você fazer um vídeo incrível, maravilhoso, bem gravado, com conteúdo muito legal, né? Se você faz aquilo uma vez, não faz mais. Uhum. Então, você precisa ter quantidade. E quando digo quantidade, não é só ir jogando. Você precisa ter uma grade. Se você produz 4, né? O Eliseu, por exemplo, produz 2 vídeos por dia. Ele tem uma grade de horários que produz 2 vídeos por dia. A gente tem no nosso cast o Isaías. O Isaías, durante a pandemia, ele produzia 4 vídeos por dia. Isso Vídeos assim, reels, no stories, é, vídeo que vai ficar lá, isso. com certa produção. Sim, porque no caso do perfil do Eliseu e do Isaías, ambos têm personagens e ambos fazem sketches. Então eles tinham uma grade tem uma grade de publicação de sketches.
Então ele começou com 4, 4, 4, isso ajudou ele a crescer. Depois ele foi diminuindo para 2 e foi melhorando a qualidade, Uhum. né, ele foi fazendo vídeos mais bem elaborados, O né. texto mais Exatamente, aí mais criativo, porque dá tempo. criativo, exatamente, mas assim, ele começou com quantidade. E depois você vai ajustando isso e vai também entendendo o seu público. Então, acho que quantidade é o primeiro indicador ali para você, né, startar, e a qualidade, você vai melhorando os seus conteúdos ao longo do tempo. E qualidade é é uma questão que também o que é qualidade para você não necessariamente é qualidade para mim. É, o público é diverso, É, né, não quantidade é um conta. número, né, então ele é Uhum. palpável, né, 4, 2 vídeos, Não então pode abrir mão, ele é é. palpável. Você, Eliseu, recomenda hoje, para quem está começando, quantos vídeos por dia? Pela sua experiência aí de quem já passou por esse caminho e explodiu. Pela minha experiência, a constância, é que assim, eu sempre falo, você precisa ser constante, né. Eu não me arrependo de fazer, assim, de postar, dessa produção constante, porque isso é o que me traz o meu retorno, assim, tipo, Uhum. o meu posicionamento. Quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais você tá ali presente, a galera vai: "Nossa, deixa eu conhecer o trabalho. Nossa, aparece sempre pra mim", às vezes aparece pra pessoa: "Nossa, tá aparecendo sempre o vídeo desse menino, deixa eu entrar aqui". Aí a pessoa acaba gostando do seu trabalho. Então hoje eu recomendo ali, nessa média de 2 a 3 vídeos. Eu E vou puxar. stories é realmente importante, assim? Assim, sobre os stories, é muito importante sim, você ter uma constância nos stories. Tem que ter. Tá bom, não O podemos ficar DM na zona de aqui conforto, é, tem gente, tem que ó. ter, tem que ter uma constância nos stories. Obviamente você não precisa ser o rei dos stories, Carlinhos Maia foi o rei dos stories, Uhum. ele tinha um limite dos 100 stories, ele tinha 100 stories. E as pessoas acompanhavam ele, Sim, é uma porque novela, é um ele reality, né. fazia um storytelling nos stories Uhum. dele. E aí você tinha desse caso da Virgínia, a gente falou um pouquinho mais atrás sobre o produto. A Virgínia, por exemplo, ela posta bastante stories e ela é como se fosse um reality, Sim, porque ela mostra a a vida vida dela, a pessoal, vida né. pessoal dela, então é um reality. Óbvio que não deve mostrar 100%, mas mostra uma grande quantidade ali. E depende, né, tem pessoas que vão fazer recortes da sua vida, recortes do seu momento, mas é muito importante, porque o stories cria essa conexão diária. Você tem as sketches, você tem os conteúdos que vão para o feed, no caso do Eliseu tem os personagens, então as pessoas acompanham através, né, do feed, mas tem os stories, ele cria essa proximidade diária do que está acontecendo. E é legal também você fazer com que mesmo que você tenha personagens, fazer com que a sua audiência se conecte com você. O digital influencer, ele precisa, é necessário se conectar a persona dele, a pessoa física com o público? É necessário. É, É né. necessário criar essa conexão. As pessoas gostam de ver os bastidores das coisas. Ingrid, e nessas cifras todas, esse mundo de luxo, glamour, quando a gente fala de digital influencer, né, olha o look do Eliseu. Eu quero saber, assim, é um mercado, claro que de cifras gigantescas, marketing em geral sempre foi, mas o preço, existe alguma tabela, as pessoas podem se basear? Então, o mercado ele se regula, né, como qualquer mercado, ele se regula. E, a gente vai regulando o mercado e vão tendo, valores muito similares que o mercado vai trabalhando, que as agências, né, que cuidam, de influenciadores, né, vai montando essas tabelas. Uhum, Então essas tabelas elas vão se cruzando no mercado. sim. Então, quem contrata, eh, geralmente faz pesquisa. Muitas vezes a gente recebe algum escopo e a pessoa está ali buscando alguns perfis e fazendo uma pesquisa de preço, para saber quanto, né, que está sendo cobrado. As marcas. As marcas e as agências, quando digo agências de marca, né, tem as Uhum. agências que cuidam de carreiras e as agências que fazem, né, a parte criativa das marcas, campanhas, tipo uma DPZT, né, uma BR Media, enfim. Então, eles vão olhando o mercado, vão sabendo também quanto está sendo cobrado. Como eu falei, né, acho que a palavra é essa, o mercado vai se Regular. regulando. Uhum. E você tem que pensar o seguinte, tem É capitalismo puro, né. e eu lembro lá atrás, que quando a gente começou, né, como eu falei, a gente foi pioneiro nesse mercado, a gente montava os escopos. E como se monta esse escopo? Um combo de stories, o que seria um combo de stories, né? Um combo de stories ficou, né? É um combo de três telas, que podem chegar a 5 telas, então tem que especificar. E aí você começa a precificar uso de imagem, exclusividade, né?
quantas entregas de Reels, de Stories, tem chute, não tem, tem uso de imagem online e offline, tudo isso tem precificação. Vai impulsionar, não vai impulsionar, isso é precificado. Olha só, é uma estratégia. E o algoritmo, essa instituição que todo mundo é doido para poder ter alguma dica de como é que isso Entender aí o algoritmo não é funciona, fácil. ele consegue identificar quando uma conta ela tá profissionalizada? Para ele poder, assim, eu entendo, né, ele realmente a gente trata como uma instituição, né, conseguir assim: "Não, aqui é profissional, aqui eu posso, dar uma direcionada, porque o público vai ficar preso aqui", porque o objetivo da plataforma Sim, é prender a audiência ali ao máximo. Ele consegue identificar o isso? algoritmo é inteligente. É, O algoritmo é bem inteligente, ele vê que a pessoa tem frequência e posta naqueles horários, tudo isso, e que começa aquele consumo daquele perfil, e cada vez mais aquele perfil consumir mais, ele vai entregando mais esse conteúdo. e pela sua experiência, quanto tempo demora até o algoritmo me notar? Perceber que eu tô ali com consistência, com disciplina? Nossa, isso eu de verdade não sei precisar quanto É a tempo. pergunta do Essa é milhão, a né. pergunta do milhão, quando souber me fale. É, sim, Como eu falei, não existe uma assim, é difícil a gente interpretar o algoritmo, com mas tem essas algum exatidão. mas o próprio Meta, né, eles dão treinamentos, eles explicam, por exemplo, tem às vezes, a plataforma ela quer quando eles lançaram Reels, eles começaram a entregar muito Reels. Eles começaram a incentivar que os criadores produzissem Reels, porque o Reels era uma ferramenta nova da plataforma Uhum, que eles precisavam, né, que crescesse. Porque, o Reels é o que concorre com Shorts do YouTube, com o TikTok, né, uhum, e eles começavam a entregar mais. Quando eles lançam algo novo, eles estimulam que você utilize. Então, uhum, quando você, usa aquela ferramenta, eles vão entregar mais. uhum. E qual a estratégia você Hum. acha que é assertiva no sentido de definir qual rede eu vou estar? Presença em todas? A gente sempre fala: "Seja multiplataforma". Esteja em todas as plataformas. Você tá em todas, Eliseu? Todas. Até naquele Kawaii? Kawaii, nossa, Kawaii, principalmente. Eu sou principalmente. contratado do Kawaii. Ele é É contratado do mesmo? Kawaii. A gente tem uma network Gente, no Kawaii, é uma plataforma que tem investido muito no Brasil, Sou bastante. sim, Fiz um trabalho pra eles durante a temporada inteira de A Fazenda, de comentar A Fazenda. Ele era olha só. comentarista. Foi bem legal. Então, por exemplo, a Kawai, ela já tem uma pegada diferente do Instagram. Ela mesmo contratou, disse o que ela queria que você produzisse. Isso acho que não acontece assim no Instagram, né? Não. O Instagram, ele não monetiza, todo mundo quer estar lá, então ele não precisa mais monetizar, ele precisa Uhum, criar um chamariz para você ir, né, e produzir conteúdo lá dentro. O uhum, Kawaii veio depois, tanto que o TikTok no Brasil demorou muito a colocar monetização, porque essas já estavam na plataforma. Então por que eu vou criar, né, uma monetização lá se dentro, elas já se todo aderiram mundo já free. aderiram exatamente free à plataforma? E o Kawaii não, ele entrou com uma estratégia, né, de monetizar esse conteúdo para fazer com que essas pessoas produzissem conteúdo lá dentro. E eles têm essas contratações que são específicas, depende muito da relação da agência com a plataforma, né? E tem os programas de monetização. A gente, por exemplo, é uma network lá dentro. A gente apresenta projetos para eles, ideias, coisas que eles possam trazer marcas também para viabilizar. E eles contratam para projetos que eles estejam patrocinando. Uhum, Eles têm patrocinado carnaval, patrocinando vários, né, vários projetos, exatamente para ganhar essa audiência e essa visibilidade. E eles têm o Telecauai, né, que são novelinhas, séries, que tem um consumo muito grande da plataforma. Porque são comportamentos de consumo diferentes em cada plataforma. E a importância de estar em todas as plataformas é porque você conecta com públicos diferentes, porque cada plataforma tem o seu comportamento de consumo, sim, e a gente sabe que uma plataforma, por exemplo, recentemente, nos Estados Unidos, né, teve a questão do TikTok, que sim. ainda está, né? Teve o X também no Brasil, né? Sim, então imagina, você está dentro de uma plataforma, produzindo conteúdo dessa plataforma, de repente essa plataforma ela Desaparece. desaparece. E aí? Então você precisa estar em outras plataformas. Você faz com que as pessoas, a sua comunidade se conecte com você e também vá onde você estiver. Que ela seja um seguidor seu, que a Sim. plataforma seja um meio, né, de você levar esse conteúdo. Eliseu, se você pudesse voltar no tempo, no começo da sua carreira, o que você faria diferente? Tem algum arrependimento? Comenta pra gente sobre isso. Acho que eu aproveitaria. Teve muitos criadores de conteúdo, assim, tiveram muitos criadores de conteúdo que cresceram muito na pandemia. E eu não
eu não aproveitei esse momento. Eu fazia videozinhos, mas eram coisas muito. Eu não levei a sério, Uhum. até porque eu trabalhava no varejo, eu era CLT, Tem então. o boleto. Exato, eu não tinha esse time ali. Mas teve um período que eu fiquei isolado em casa, e aí nesse período eu não soube aproveitar ele, assim. Acho que daria pra ter criado conteúdo. E já tinha uma coisinha falando assim: "Ai, eu devia Tinha. fazer, eu devia", mas por que você acha que você não se jogou naquele momento? Personagens não, eu fazia maquiagem e looks do dia. Eu não tive estalo na época, eu não sei por quê. Eu já carregava essa bagagem de varejo, Uhum. mas eu não tive estalo. Aí eu acho que veio Na hora na hora certa, né, certa. assim, deu pra recuperar bem, né, o tempo Hoje eu me sinto perdido. mais preparado. Na época, se tudo isso estivesse acontecendo na época, eu acho que eu era uma outra mentalidade, enfim. É, tudo no tempo certo, né. Exato. Agora, só imaginando, vamos colocar aqui assim, acabou seu perfil, não tem mais Eliseu influencer. Você vai começar do zero. Como você estruturaria sua carreira? Você mantém o seu know-how, você já sabe como funciona, você já passou por ali, mas você está começando do zero seguidor, zero rede social. Como você estruturaria sua carreira? Sem rede social? Com a rede Com social, mas certeza. você não Foi, tem eu nada, começo do zero. você está no zero. Como você, em qual rede você abriria canal? Qual seria a sua estratégia? Eu começaria de novo. Não faria Mesma nada coisa, diferente. todas as plataformas. Todas. Agora muito mais preparado. Sabendo de muito mais coisa. E você acha que o resultado seria o mesmo? Você tem essa segurança? Eu acredito no meu talento. Olha só, gostei! É isso mesmo, eu também. Eu acho que seria ainda mais rápido, não é? Ingrid, o que caracteriza um bom contrato com uma marca para um influenciador digital? É muito importante analisar, né, revisar esse contrato muito bem, ah, analisar o escopo que foi negociado e prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, a exclusividade. Se você negocia uma exclusividade para uma bebida alcoólica e o contrato vem com a exclusividade em bebidas, você está abrangendo alcoólicos e não alcoólicos. Um exemplo, para Uhum, tangibilizar. Alcoólicos, não alcoólicos. Quer dizer que você está fazendo um contrato, exemplo, de cerveja e não pode fazer uma água, um todinho. uhum. Então tem que prestar atenção que muitas vezes os contratos vêm com uma exclusividade muito abrangente, que não está dentro daquele escopo que foi negociado. E A mesma, limita. a mesma coisa, limita, aí você perdeu um segmento todo que você poderia trabalhar com outros produtos, né? Uhum. E aí desse exemplo da bebida, porque isso acontece bastante, vir com essa abrangência. Então, a exclusividade são questões negociais, comerciais, que o jurídico tem que ter um olhar para isso. Porque não são somente cláusulas jurídicas. O jurídico tem que ter um olhar sobre a questão comercial. Sim. O que é que limita ou não o influenciador, né? Então, ele tem que ter um olhar especializado para isso. Ingrid, e tem também outro cenário, que é onde a marca também aporta para a carreira e para o, como podemos dizer, para o equity, para o personal brand do influenciador, não é isso? Sim, tem marcas que agregam muito valor à imagem, né, do influenciador, porque são marcas que têm credibilidade, né, são marcas que têm uma visibilidade muito grande, são marcas que ativam esse influenciador, né? Temos aqui várias marcas, eu posso citar uma, né, que é muito grande, que eu trabalhei e trabalho, né, que é a Adidas. A Adidas é uma marca, por exemplo, que contribui com muito valor de imagem para o influenciador. Ela faz ativações nacionais, internacionais, é uma marca, como eu disse, muito respeitada, então ela contribui sim para essa construção de imagem e de posicionamento do influenciador. Eu dei o exemplo da Adidas, poderia falar várias outras aqui. A gente tem, por exemplo, um influenciador, nosso cast, que também é sócio da Creators, que é o Felipe Teodoro, né? Uhum. Ele é embaixador da Embeleze. Da mesma forma que ele agrega valor à imagem da Embeleze, a Embeleze também agrega valor à imagem dele. Inclusive, ele foi o primeiro, né, homem a estampar uma embalagem do produto Embeleze. Então, foi para vários pontos de venda, aquilo gerou uma visibilidade para ele, né? Ele está em todos os outdoors, Bulls Doors, né, com a Então teve essa imagem troca, é dele. uma É uma estratégia mesmo, né? estratégia, é uma estratégia. Então, algumas marcas, sim, elas contribuem. Depende dessa construção, né? E, obviamente, de como a marca se posiciona no mercado, E a credibilidade que ela tem. o influenciador tem que estar atento, porque também degrine.
Sim, certas tem marcas, também o né, o inverso, inverso. tem o Sim. inverso. A gente e aí falando na questão jurídica, a gente faz uma análise jurídica e financeira. Tem muitas marcas novas que vão surgindo no mercado, que às vezes tem budget, tem verba, mas a gente não conhece sobre essa marca, é uma marca que não tem, né, que a gente não tem muita informação. Então a gente faz uma pesquisa sobre credibilidade, e até marcas já estão no mercado, então não é só a capacidade financeira da marca de pagar, Uhum, né, por aquele contrato, por aquela entrega, mas também da imagem daquela marca, porque o influenciador também, da mesma forma que uma marca impacta positivamente, né, ela também pode impactar negativamente. A marca que tem muitas reclamações no Reclame Aqui, né, que não entrega o produto dela ao cliente, tudo isso a gente avalia e o jurídico faz uma análise aprofundada da marca. Então, nem tudo é sobre, né, a capacidade de pagamento, análise financeira para a gente não ter, uhum. né, índice de inadimplência, que também obviamente é um indicador importante, a gente, né, trabalhar com marcas que tenham, né, que obviamente, né, fazem pagamento corretamente, mas também marcas que não tenham, enfim, que tenham uma Que imagem tenham uma boa que tenha uma boa reputação, né. reputação, exatamente, você falou a Sim. palavra exata, reputação. Agora sim, é uma realidade que toda cidade do interior do Brasil tem ali a influência da cidade, que está com a câmera, que visita as lojas e que avalia produtos. Acho que mais de uma tem até segmentado. Eu sei porque eu sou de Itaúna, interior de Minas Gerais, e mesmo aqui nos Estados Unidos, eu quero saber o que está acontecendo lá em Itaúna. E eu sigo e adoro. É, profissionais, esses profissionais que já olham as redes sociais assim como um trabalho. Como eles podem, se proteger de certos abusos que pode acontecer com determinadas marcas, principalmente no começo de carreira desses influencers, de ficar: "Ai, posta um feed", eh, ficar muito ali na permuta, nunca realmente ter uma contrapartida monetária. Eu observo que isso, é uma grande dificuldade no começo. O que que a gente poderia falar para esses, influencers? Não faça permuta. Não é mesmo? Não, Mas e a limpeza assim, de pele não, daquele então, spa? tem algumas coisas, um serviço que você usa com frequência, né, ou se você está fazendo uma obra na sua casa e vai ter que mobiliar, enfim, precisar de alguns serviços que são muito importantes, né, para aquele momento para você, ok, mas não faça disso uma frequência, porque se tudo que você receber, você divulgar, você vai acostumar mal o mercado, então o mercado não vai querer te pagar. E aí você não trabalha só para você, trabalha o outro. Seria melhor fazer de graça no começo, porque a pessoa fica até constrangida a te dar uma contrapartida? Fazer de graça no começo. É, porque eu vejo também que Aham. acontece que começa fazendo até de graça, aí a pessoa se constrange, o fornecedor ou a marca se constrange: "Ai, vem fazer uma limpeza de pele, vem que eu vou fazer alguma coisa". Talvez se você ficar persistir, para você poder de fato dar um preço em dinheiro, seja uma estratégia melhor. Eu acho que como eu falei, tem alguns serviços, que são inerentes ali, que você usa frequentemente, que às vezes é ok você fazer ali uma parceria, né. Agora tem marcas que ela envia produtos, né, pra sua casa, envia recebidos, enfim, várias coisas, eh, e esperam que você poste aquilo, né, gratuitamente. Eu acho que tem algumas marcas que você pode ali fazer, digamos, um carinho na marca, né, e fazer se é uma marca que você consome, que você gosta, fazer esse carinho na marca, mas Uma ter uma espécie até de investimento. exatamente, mas ter uma atuação comercial. Se fizer, faça uma única vez e coloque ou, assim, alguém ou você para entrar em contato com a marca, falando assim: "Ok, olha, gostei muito muito obrigada por ter enviado, adorei o produto, eu consumo, vamos conversar sobre, né, uma negociação para que eu possa representar a marca?". Uhum, Então você iniciaria um processo de negociação. sim. Você acha importante que o digital influencer que está emergindo, que ele tenha uma equipe comercial terceirizada? O ideal é que tenha. Se você não tem uma agência, uma estrutura de agência, que você tenha ao menos um representante comercial. Mesmo que seja uma prima assessora? Mesmo que seja uma prima, uma assessora, porque você negociar sobre você já perde valor. É, concordo. E é muito difícil você negociar e colocar valor em si mesmo.
Então, a pessoa que vai ali debater com o cliente, negociar, porque a negociação é um processo de idas e vindas, né? Uhum. O cliente fala: "Eu tenho tanto", ele fala: "Não, porque eu não consigo fazer", né, então você volta ali com um escopo menor, né, se a pessoa não tem budget, é um processo negocial, como qualquer um processo negocial. E o ideal é que não seja você fazendo isso, porque você, digamos ali, é a figura artística, né, a figura o Sim, influencer, a pessoa que vai fazer a entrega, o ideal é que você coloque alguém para fazer esse processo negocial, que não seja você. resguarde um certo formalismo, né. Formalismo, exatamente, você falou a palavra, formalismo, é um processo negocial. Sim. Muito bem. Ingrid, você já tem uma carreira consolidada, anos trabalhando, construindo aí a sua autoridade, que a gente já reconhece. Qual foi o momento mais gratificante da sua trajetória? Nossa, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque tiveram muitos momentos. Quando você começa a trabalhar a carreira de alguém, tem muitas pessoas que tinham, né, uma vida e mudaram completamente de vida em pouquíssimo tempo. Tiveram muito mais oportunidades. E, bom, tem várias passagens, mas eu vou citar uma passagem, que ela tem muitos anos, de uma influenciadora maravilhosa, que não faz parte do meu cast, mas com quem eu trabalhei durante alguns anos, que ela tinha entrado, precisava trabalhar com a gente 1 mês e pouquinho, a gente estava ainda num processo ali, e nós conseguimos para ela uma campanha super grande, uma marca grande, e nós conseguimos, né, que ela fosse capa, né, de uma revista da Glamour, uma revista conceituada, e aí eu lembro que ela estava no aeroporto, e ela viu, né, a gente não tem mais aquelas bancas por todos os lados, mas no Uhum. aeroporto ainda tem, né, as bancas ali, e ela viu a revista com a imagem dela estampada ali na capa da revista. E ela me mandou um áudio muito emocionada, né, por ter se visto ali. Enfim, é uma E atribuindo a você essa capacidade de concretizar isso. e isso era super recente, a gente estava com ela tinha menos de 2 meses, me marcou porque o áudio dela foi ela estava muito emocionada, porque é uma realização você ver ali o seu rosto, você ver que o seu trabalho, né, você começa na internet, mas você quer estar em vários lugares, você quer ser Sim. reconhecido, né, e ele tem várias passagens, né, aquele que conseguiu comprar a sua casa, né, que saiu da tem muito saiu da comunidade para, né, uma estrutura de vida, enfim, né, com mais recursos. Então tem muitas histórias, mas essa me marcou, pela mensagem. É uma influenciadora É singelo, que mas eu admiro muito. sim. Eu vou até citar o nome dela aqui, que eu acredito que Ah, não não tá queria ser inconveniente, mas tô ah, curiosa. vou citar, o nome dela é Patrícia Ramos. Inclusive agora recentemente ela entrou em sociedade, né, numa academia, numa rede de academias, então se tornou aí uma empreendedora, Olha só, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, então eu guardo essa mensagem dela com muito carinho. que bom. Ingrid, e você tem uma passagem em uma das agências que é a Nonstop, Ok. das mais relevantes também Sim. do Brasil. Como foi para você esse momento de decisão, de coragem, de: "Ah, eu vou precisar romper e seguir carreira solo"? Acho que a vida é feita de ciclos, né, Uhum. é feita de ciclos, e chega um momento que a gente precisa alçar outros voos. Não foi difícil, não foi fácil, não foi fácil, porque é uma agência, né, que eu tenho muito carinho, que eu participei desse processo de construção, né, de um novo mercado, de um crescimento da Nonstop, né, de um reconhecimento e da construção de muitas carreiras. Uhum. Se Então sentia parte sim, da totalmente. Inclusive proposta. eu tenho muito carinho, né, pela Nonstop, faz parte da minha história, muito carinho pelos sócios da Nonstop, com quem eu mantenho, né, contato com muitos deles, com colaboradores que estão, né, lá, enfim, faz parte da minha trajetória. Mas como eu falei, tem momentos que a gente precisa alçar novos voos, chegou o momento, né, teve esse momento, e aí fundei a Creators Brand, que apesar de ter 1 ano e meio, né, já tem uma trajetória muito consolidada, exatamente porque tem pessoas ali que já estavam no mercado há muito Sim. tempo,
O meu sócio, José Abramo, ele foi da minha equipe, ele foi um funcionário colaborador meu e hoje é meu sócio. Que bacana. E assim, eu tenho um entendimento muito grande do mercado publicitário. O Teodoro, Felipe Teodoro, que faz parte do Cast, mas também é um sócio da Creators, que traz esse olhar também sobre talentos, nos ajuda também a olhar, né? Ele é um talento, é olhar os Identificar talentos. que tem potencial. Exatamente. Então a gente tem muitos olhares ali juntos, né? Experiências juntos e, enfim, eu E tô você tá feliz com os Tô resultados? muito feliz. Foi surpreendente? Foi surpreendente, até mesmo para, assim, como eu falei, a gente tem uma trajetória, né, uma bagagem, mas ainda assim foi surpreendente tudo que a gente construiu nesse 1 ano e meio. Hoje a gente é uma empresa consolidada, com um ecossistema muito bem construído, com um cast muito relevante e com parcerias muito grandes, com marcas muito grandes. Inclusive, em Fantástico. breve a gente tem um shoot bem legal de uma campanha que a gente vai. Ela falou que não vai dar né? spoiler, gente. Não posso. Tá no contrato. Tá no contrato. Tem acordo de Ingrid, confidencialidade. e para quem quer começar nas redes sociais, já perdeu o bonde ou ainda dá tempo? Não perdeu o bonde. Esse é um mercado que é um mercado recente, é um mercado que está amadurecendo, tem muito para amadurecer, coisas novas para acontecer. E eu digo que tem mercado para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. É você encontrar o seu nicho, a sua linguagem e construir uma comunidade. Entendi. Então, é ainda um oceano azul? É, ainda é um oceano azul. Você Eu acredita? acredito que Que ainda bacana, tem que muito essa escopo, né, teoria. ainda é um oceano azul. E o mercado, ele é cíclico, novas coisas surgem, novas plataformas, novos formatos. Por exemplo, o YouTube, que já foi a principal plataforma, a primeira, né, Uhum. com vídeos longos, né, depois se veio o consumo muito grande de vídeos curtos. Hoje está voltando o consumo de vídeos longos. Uhum. Então, assim, ela é cíclica. Então, coisas novas vão surgindo, formatos vão surgindo, e é principalmente você encontrar qual é o seu DNA, né? Sim. Eliseu, nessa linha de a pessoa não perdeu o time ainda, dá tempo, você, vendo tudo que aconteceu aí em 1 ano, né, você se arrepende de não ter começado antes? Você falou que da pandemia sim, mas de realmente encarar isso profissionalmente, falar: "Eu não vou trabalhar nada, pedir demissão, vou viver disso". Você arrepende de ter esperado um pouco? Não, de ter esperado um pouco, não. Não? É porque eram outras condições, né. Eu poderia, sim, do nada sair do emprego bem antes e falar: "Ai, não, a partir de hoje eu vou", mas eram outras situações, enfim, eu precisava desse passar. Até porque, a bagagem dentro do varejo do CLT foi necessária, né, pra construir quem eu sou O hoje. repertório, Exato. né, dos seus quadros. Às Uhum. vezes a gente não entende por que que não acontece na vida da gente, por que que fulano faz sucesso, mas às vezes é o tempo certo mesmo, né, Exato. ele estava lá buscando repertório, conteúdo para poder criar os personagens, né. É isso aí. Eliseu, agora eu queria te fazer uma provocação. Queria que você deixasse um recado para a Valquíria. Val, mulher, pelo amor de Deus, para com essa palhaçada de tudo querer uma pedra e meia de gelo, deixa a Aninha em paz. E para Aninha, o que você me dá um conselho que você daria para Aninha? Ninha, sai fora, fuge enquanto é tempo. Mesmo? É uma relação tóxica? Cara, eu acho que tem muito amor ali, Eu acho tem também. muito amor. É porque tem umas histórias que vão desenrolar e a galera vai entender. Ah, gente, ela já tem aí a previsão. Uhum. E o Maurício, o que que você diria? Aliás, o que você faria se você fosse atendido pelo Maurício numa loja? Aí acho que eu ficaria mal, assim. Você não ia enfrentar ele e falar: "Ah, quem que Falaria: você acha "Baixa seu tom de voz". é? A gente podia promover esse encontro, hein? O Eliseu sendo atendido pelo Maurício, ia ser Vamos fazer, interessante. vamos fazer. Fazer quando chegar no Brasil. Isso aí. Gente, agora, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta aqui para Valquíria. Val, por que que você faz essas coisas na loja com a Aninha? Por que que você tem esse tipo de comportamento? Isso aí não tá certo. Quem falou que não dá certo? Onde está escrito que eu não posso ser Valkyria Crazy? Não Não, existe isso, gente. Essa sou eu.
Isso, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, obrigada. Mas você não fica incomodada, assim, das pessoas ficarem pensando: "Gente, que mulher mais sem coração, ela não tem filtro". Incomodada de ser maravilhosa? Imagina, imagina. Eu sou Gente. maravilhosa, gente. Vocês também que estão assistindo ao o canal do Imigrou também, são todos maravilhosos. Obrigada, viu, pelo convite. Eu amei estar aqui. Sim, tá bom. Val, agora sim, eu vou esperar a sua marca de óculos Ah, vamos de trabalhar luxo. isso. Tá Serão bom. 23 modelos. Ah, 23, tá bom, sim, igual leite. Tá bom, gente. Aninha, por que você se mantém trabalhando para Dona Valquíria? Você não percebe as coisas que ela faz? Todo mundo tá vendo. Meus amores, é que eu amo trabalhar para Dona Valquíria. Eu trabalho para ela há 23 anos. Então, é uma relação Mas construída já. e o que que você faz com a outra metade da pedra do gelo? Mando para dentro. Maurício, por que que você não troca de trabalho? Você tá tão mal-humorado, tão direto, não trata bem os clientes, por que que você simplesmente não vai fazer outra coisa? Boa tarde. Você quer me dar emprego? É impossível, ele é imbatível, gente. Olha, e assim a gente encerra mais um episódio do Imigrou. Muito obrigada, Ingrid, por ter estado aqui conosco. Muito obrigada a você. Parabéns pelo canal Migrou. Foi uma Ah, honra ter essa Maravilhoso. oportunidade, né? E eu amei Obrigada. Também. muito. Eliseu, muito obrigada. agradeço. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Eu tenho certeza que é só o começo. Também. Você é sim um digital influencer, um criador de conteúdo, mas eu acho que acima de tudo você é um excelente ator Obrigada. e teremos notícias grandes, com Amém, certeza. amém. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, principalmente para quem trabalha com as redes sociais, para quem se interessa, está recebendo conteúdo e informação de pessoas que realmente traçaram uma trajetória profissional nessa área para desmistificar um pouco. Eu sei que nas redes sociais a gente tem muita informação e às vezes ficamos até perdidos de tanto conteúdo, então por isso eu quis trazer, tive a oportunidade, eles concordaram e vieram, eu acho muito importante. Muito obrigada, a gente se vê. Sua história de vida importa.